Talvez você já tenha rodado campanhas no Google Ads, feito anúncios, mas na prática sentiu que o resultado não veio, que não funcionou como você gostaria e que o resultado de fato não funcionou. No vídeo de hoje eu vou te explicar alguns detalhes cruciais que fazem um criativo legalzinho, ok, maneirinho, realmente virar uma máquina de conversão que vai gerar resultado de verdade para o teu negócio. Então explica todos os detalhes principais que você precisa saber para evoluir cada vez mais suas campanhas no Google Ads. Quando a gente começa a fazer investimentos ou anúncios de forma maior, realmente escalando o resultado, aumentando o volume de investimento, a gente acaba tendo às vezes a sensação de que existem muitos fatores que podem influenciar uma campanha e muitas vezes também a gente acaba renegando um pouquinho a importância do criativo, principalmente em campanhas de pesquisa que são um pouco mais técnicas de serem criadas. A gente acaba tendo essa sensação porque existem muitas variáveis que o Google oferece, várias segmentações que a gente pode aplicar, mas a gente sempre tem que lembrar que o nosso criativo, que é a coisa que realmente o nosso cliente vai ver na tela dele, ou enfim, no celular ou no computador, vai ser o primeiro ponto de contato dele com a sua empresa. Então realmente é um momento crucial e pode aí virar totalmente o jogo, seja para bom ou para ruim da tua estratégia. Mas antes de entrar no conteúdo desse vídeo, eu quero lembrar você que é dono de empresa, empresário, está com um negócio realmente querendo evoluir por meio dos anúncios online, a participar da nossa consultoria gratuita, como o próprio nome diz, ela é totalmente de graça, que a gente vai te mostrar na prática tudo que o Google Ads pode fazer para a tua empresa. Então, primeiro link na descrição, clica aqui, preenche seus dados que vai ser um prazer a gente te mostrar detalhe por detalhe o que o Google Ads e o Meta, enfim, todo o marketing digital pode fazer pelo futuro e pelo sucesso da sua empresa. Fazendo um gancho novamente com o ponto que eu citei antes, eu trago até um pouco da minha experiência nessa parte de anúncios, porque eu já trabalho com isso há praticamente 7, quase 8 anos, então tenho bastante bagagem, já trabalhei em muitas contas, mas por muito tempo eu posso dizer que eu era um pouquinho cético do criativo. E eu falo isso com total sinceridade, assim, eu não via necessariamente que, poxa, o criativo de fato é um ponto muito importante numa campanha, principalmente em algumas campanhas mais pontuais, como a própria campanha de pesquisa. Eu analisava 1 milhão de coisas e às vezes na parte do criativo eu não dava realmente o valor que era necessário. Isso pegando um gancho aí dos últimos 2, 3 anos, eu realmente comecei a estudar mais sobre essa área, entender realmente o valor de um anúncio de pesquisa, tem realmente o valor que ele pode entregar e como que a gente pode construir essa estratégia, como que a gente pode montar esse anúncio para que ele seja o mais eficiente possível. E é exatamente esse conteúdo que eu quero trazer para vocês hoje. Primeira parte do conteúdo que eu quero trazer, realmente a gente fala sobre qual que é o primeiro objetivo do anúncio. O anúncio de fato vai ser aquilo que vai gerar desejo no nosso cliente, então aquilo que ele vai ver na tela dele, como eu citei, e aquilo que vai gerar desejo nele, ou de clicar para conhecer mais, ou clicar para comprar, ou engajar, ou deixar os dados dele para fazer uma reunião, uma consultoria, enfim, um contato subsequente. Então a gente tem que entender que o anúncio é o que vai gerar esse desejo. O pessoal faz muito aquela analogia com o vendedor, Então o anúncio meio que ele é a primeira pessoa que o cara conhece quando entra na loja. Então vamos pensar aí, sei lá, numa loja de departamento, vai ter várias possibilidades para a pessoa, mas normalmente a pessoa entra, alguém vai conversar com ela, às vezes vai guiar o caminho que ela quer seguir, até onde ela quer ir. Então o anúncio ele vai ter uma função similar. Eu não gosto muito dessa analogia porque eu sinto que ela pode ser um pouco errônea no sentido mais técnico, mas eu vou explicar isso um pouco mais pra frente. Mas eu acho que é funcional no sentido de entender a função do criativo. Eu acho que isso é muito lógico a gente entender para onde que a gente quer direcionar o nosso cliente dentro dessa ação. Então, quando a gente monta o nosso criativo, anúncio, seja um anúncio de texto, seja um anúncio de imagem ou de vídeo, também eu falo um pouco sobre as diferentes modalidades, a gente tem que entender de fato o que a gente gostaria que aquela pessoa executasse na outra ponta. O que a gente espera que ela faça após ver aquele criativo. Isso pode seguir infinitas linhas, pode ser um criativo, como eu citei, para engajamento. Então, fiz aqui gravei um podcast, estou rodando um anúncio para mais pessoas conhecerem meu podcast, um anúncio de engajamento. Posso fazer um anúncio também que vai levar pessoas para o meu site para comprar um produto. Quero que as pessoas vão ao meu site para comprar o carro, ou comprar um veículo, ou um tênis, ou uma camiseta, ou sei lá, qualquer produto. Ou pode ser também uma geração de lead, que é muito mais comum na área de serviços, Então, um advogado, um médico, um odontologista. Então, você pode pegar diferentes áreas, você tem que entender que o criativo ele tem que guiar essa pessoa nesse caminho. Como que eu faço isso na prática? Então, vamos pensar primeiro num modelo de anúncio de engajamento. Pegando o modelo de engajamento, a gente tem que fazer um anúncio de fato que vai gerar valor para aquilo que eu estou falando. Trazendo de novo o exemplo do podcast, eu vou trazer, podcast, é o Blue Talks, que é o podcast que a Blueberry tem. Assista o Blue Talks essa semana, a gente trouxe o especialista tal para falar da área, ele trouxe detalhes importantes do segmento X, ele traz dados novos do mercado tal, ele explicou realmente os diferenciais que você precisa ter. Então, eu vou gerar valor
para aquele conteúdo que eu estou trazendo, realmente mostrar para a pessoa por que ela deve assistir aquilo, ou se for seguir a minha conta no Instagram, por que ela tem que seguir a minha conta no Instagram, ou se for talvez, sei lá, qualquer tipo de engajamento, se ela tem que acessar o meu site, ler a minha notícia, por que é interessante aquela notícia para ela. Então eu tenho que deixar muito claro o que eu posso gerar de valor para essa pessoa, gerar de benefício para essa pessoa, para que de fato ela faça a ação que eu desejo. E esse trabalho quem faz é o anúncio. É o anúncio, de novo, independente da modalidade, é ele que precisa ter essas informações, gerar esse valor para que a pessoa possa de fato fazer aquilo que eu preciso na outra ponta. No contexto do e-commerce, a gente também pode trazer um contexto similar, claro, mas tem mais ações que a gente pode usar. Tem alguns gatilhos que a gente já tem mapeados, né, a Blueberry, enfim, o mercado como um todo, que são os gatilhos de autoridade, como por exemplo, compre já, oferta única, oportunidade por tempo limitado, edição limitada. Então a gente pode usar alguns ganchos desses de escassez para incentivar a pessoa a acelerar o processo de compra, né? Então eu fiz um criativo, montei ali meu anúncio de texto, por exemplo, e no corpo do meu anúncio eu coloquei que é uma oferta por tempo limitado e eu tenho 30 pares do tênis X disponível. Se acabou os 30 pares, acabou o meu estoque e ninguém compra mais. Então eu posso colocar isso no meu anúncio, claro que não dessa forma, né? Eu vou montar isso do jeito mais atrativo, que faça mais sentido, mas eu posso trazer essas informações para o meu anúncio, para que a pessoa que veja ele pense, cara, eu preciso executar essa ação rápido e baseado nisso ela possa já encurtar o processo de compra e comprar de fato do seu site. Então o anúncio ele vai ter essa função de direcionar a pessoa e de fato gerar o desejo, o interesse, a vontade, aquela estratégia de fato onde eu vou levar a pessoa até o meu site para fazer a ação. Por final, né, os 3 exemplos que eu trouxe, a parte de serviços também é totalmente claro, só que a parte de serviço tem um ponto bem importante que a gente tem que tomar muito cuidado para não prometer muitas coisas. Ele também tem até uma questão de limitação de plataforma, tanto Google quanto Meta. Tem limitações do que você pode prometer, principalmente em área médica, área jurídica. Tem algumas limitações que a plataforma impõe para evitar de fato que a pessoa prometa mundos e fundos não entreguem, porque a gente sabe que essas áreas são bem delicadas, né? Acho que o serviço como um todo, mas algumas áreas específicas que envolvem saúde, que envolve a parte financeira também, de certa forma, até a própria Blueberry. Então a gente toma muito cuidado para não ser muito agressivo na comunicação, para que isso não gere uma expectativa errada, isso não gere um interesse errado, não gere um desejo errado na pessoa, que eu não vou conseguir suprir na outra ponta. Exatamente sobre isso que eu vou falar no nosso segundo ponto. Mas recapitulando esse assunto, a gente precisa ter essa clareza do que a gente está oferecendo, como que a gente vai oferecer, gerar desejo, gerar valor, mas também não pode extrapolar e também não pode mentir. Quando eu falo do segundo ponto, daí de fato eu preciso ser honesto com o que eu estou falando. Por que eu digo isso? Porque eu já vi muitos anúncios de, cara, clique aqui, compre o produto e emagreça 60 quilos em 24 horas. Coisas absurdas, eu já vi mais absurdo que você consegue imaginar. Então a gente tem que ter também uma transparência. Por quê? Porque se a pessoa promete mundos e fundos, ela acessa o nosso site, não é o que foi prometido, ela não vai converter. Isso também é um grande problema dos anúncios, né? Então o primeiro realmente é gerar desejo, mas o segundo é transparência. Você precisa entregar de fato aquilo que você prometeu. Se eu prometi no meu anúncio que eu tenho um Honda Civic 2020 branco para vender, se o cara acessar o meu site e tiver um Corolla dourado, ele não vai querer comprar, porque não foi o que ele se interessou. Isso é um erro, claro, óbvio, mas isso acontece em pequenas escalas. Então, às vezes, no meu criativo eu falo, resultados rápidos. Lá no meu site está dizendo, você vai ver resultados de 90 a 120 dias. Cara, isso não é resultado rápido. Então, eu não posso colocar no meu anúncio que eu ofereço resultado rápido, porque eu não ofereço. É tudo certo o resultado ser mais longo. Não tem problema, não é errado. Não, meu produto é ruim porque eu demoro 120 dias para entregar resultado. Não, não é o problema. O problema é você gerar um desejo numa coisa rápida e na prática não entregar essa mesma velocidade de tempo. Isso é um problema que o seu criativo não pode ter. Você não pode ter um criativo que promete X e um site ou um produto ou um serviço que entrega Y. Porque senão você vai ter muita gente chegando no teu site, porque o teu criativo vai gerar interesse, vai gerar desejo, mas esse público não vai virar cliente. E daí você vai ter um gap enorme, que você vai estar gastando uma grana, porque a gente sabe que clique está cada vez mais caro, seja no Google ou no Meta, enfim. E você vai ter uma galera chegando no site, a galera vai no teu site, tá, e agora? Eu queria tal, mas não tem tal. Eu vou sair desse site e eu vou no concorrente. E o seu dinheiro já foi. Porque você já pagou pelo clique, o orçamento já saiu da conta e a tua conta bancária já está diminuindo. Então é muito importante ter essa transparência e clareza no que você fala. Você prometeu X, você tem que entregar X. João, mas eu queria prometer Y, mas eu não posso entregar Y. Então não promete Y, promete outra coisa. João, eu quero prometer que eu vou entregar o produto aqui do cara em 48 horas, mas se ele mora muito longe eu não entrego. Cara, então não bota. Então assim, evita essa informação, talvez você pode comunicar diferente. Faz uma campanha por região, que é um caso que eu vejo muito em lojas locais, né, casos que a gente pega aqui da Blueberry. Então o cara tem uma loja local no centro da cidade. Se o cara mora em regiões próximas, ele entrega por motoboy em 1 hora a tua compra. Foi lá na loja tal, comprei um tênis da Nike,
Nike, se eu comprei na loja tal e eu moro num raio, sei lá, de 5 km, o motoboy me entrega em 40 minutos. Isso é um diferencial ótimo. Só que eu não posso rodar uma campanha na cidade do lado dizendo que eu vou entregar em 1 hora, porque eu não vou. Se o cara chegar no meu site e ele ver que não vai dar certo, ele não vai comprar. E nisso vai gerar uma quebra de interesse, quebra de desejo, não vai comprar, gastou minha grana, a campanha não funciona. Então eu tenho que ter essa clareza. Eu posso talvez modificar a minha estratégia para encaixar no meu anúncio. Então eu faço ali um raio em volta daquela região que eu faço essa entrega agilizada, rodo a campanha só aqui, quem é de fora dessa área não vai ver esse anúncio. Claro que também não é 1 para 1, né? A gente sabe que tem região de interesse, tem mais algumas variáveis, mas de forma branda a gente pode fazer esse tipo de diferenciação para que a gente consiga de fato entregar aquilo que a gente consegue de fato para o cliente que está vendo aquele anúncio. Porque é muito chato, e eu falo por experiência própria, imagino que você também tenha passado por isso já, quando tu pega um celular de noite, por exemplo, num dia de noite, você terminou a semana, sexta-feira, abre o Instagram e abre lá, tem uma foto de um hambúrguer lindo. Você vê aquele hambúrguer, nossa, enorme, suculento, gostoso, tu pensa, nossa, eu vou comer um hambúrguer desse hoje à noite. E daí você clica em cima e você tá em Criciúma, em Santa Catarina, e tu vai ver o anúncio de uma empresa no Espírito Santo. E tu pensa, tá, mas por que eu vi esse anúncio? Ele me gerou um desejo, me gerou um interesse e eu não vou conseguir suprir. Então isso é um problema que o anúncio pode ter. Você pode ter um anúncio mais lindo, se ele não tiver configurado, não tiver feito da forma correta, não tiver de fato entregando aquilo que a pessoa pode desejar, isso é um problema. Então tome cuidado nesse sentido também para não ter essas quebras de interesse, essas quebras de expectativa e por isso comprometer e muito o resultado da tua campanha. Outro ponto muito importante aí, colocando como se fosse o nosso terceiro pilar da estratégia, é realmente o alinhamento entre o criativo e a estratégia que você está rodando. Por que eu trago isso? Quando a gente vai pensar no público que a gente está trabalhando na nossa campanha, a gente tem que comunicar ele na linguagem que ele se interessa. Então, de novo, vamos supor que eu estou fazendo uma campanha de um anúncio de tênis de corrida. Um exemplo que eu sempre gosto de trazer porque, não que eu seja um corredor, acho que você pode perceber, mas é uma área que eu já trabalhei bastante com clientes, então eu tenho um conhecimento legal sobre esse assunto. Mas uma coisa acontece muito, o pessoal da corrida, enfim, eles são muito voltados a números, a métricas, a PB, ao pace, a qual que é o tempo que você faz os 5 km, quanto que está o teu pace por quilômetro, usa o relógio para avaliar essas informações, usa o tênis X. Então é um pessoal muito técnico. A galera realmente que gosta de corrida, que tem interesse nessa área, acaba sendo bastante técnico nos interesses deles. Isso é um cuidado que é necessário quando a gente vai trabalhar com campanhas para esse público. Então, de novo, eu tenho que alinhar meu criativo com a estratégia da minha campanha. Se eu quero trabalhar uma campanha para um serviço ou um tênis mesmo, vamos supor que eu peguei um tênis com fibra de carbono da Nike, sei lá, e eu, Nike Superfly, algum dos Superflies, pego o modelo e, cara, eu quero anunciar esse tênis aqui pra galera. É um tênis de R$1.000, R$2.000, um tênis bem caro, e ele é um produto bem específico. Então, o cara que compra é o cara que já está praticando já há bastante tempo, é um cara rato de corrida, rato de treinamento. Então esse cara ele não vai analisar essa compra de forma emocional. Ele é um cara que ele sabe o benefício que o tênis pode trazer para ele sabe aquilo que ele pode ganhar. Então, quando eu vou comunicar com ele, eu não vou fazer um anúncio muito simples. Eu não vou fazer um anúncio, compre agora o tênis lançamento da Nike. Compre agora porque ele é azul. Temos variedades de cores. Cara, isso não é o que importa para esse cara. Não importa se eu tenho ele no rosa, ou no azul, ou no branco, ou no amarelo, não importa. O que importa para ele? Cara, esse tênis vai ajudar você a correr mais rápido. Ele vai reduzir o impacto no teu joelho, você vai ter menos problema de joelho, você vai conseguir treinar por mais tempo. Ele é durável, então, comparado com os outros concorrentes de mercado, ele dura bem mais. Você pode pegar esse modelo aqui, cara, ele encaixa super bem no pé, você não fica machucando ele os primeiros dias, para depois começar a encaixar melhor. Ele já vem mais moldado, a entressola dele é de EVA, tal, que consegue ter uma pisada mais macia, que de novo ajuda no recuperação muscular. Então a fibra de carbono dele é dupla e tal. Então você tem que falar na linguagem daquele cliente, você tem que falar, cara, aquilo que interessa a ele. Não adianta eu dizer que eu tenho ele no rosa e no azul e ele tem do 35 ao 42. Não importa, ele tem que saber, cara, de fato o que esse tênis vai oferecer para ele, o que ele tem de benefício. Então é isso que o meu criativo ele tem que trazer. Então quando eu trabalhar com um público mais técnico, eu tenho que falar de forma técnica. Se eu for fazer um anúncio de mochila volta às aulas, cara, eu não preciso citar que a mochila tem a rodinha em silicone, que o metal da alça é duplo. Não. Isso tudo bem, é importante, mas o que vai mostrar? Eu tenho do Mickey, eu tenho da Patrulha Canina e eu tenho da, sei lá, da Betty Boop. É isso que interessa para o meu cliente, porque eles são crianças. Eles têm que ver o modelo que eles gostam, o modelo que eles têm interesse e comprar de acordo com aquilo que eles têm interesse. Eu não preciso ser técnico nesse anúncio, eu preciso ser lúdico, eu preciso mostrar que eu tenho variedade, mostrar que eu tenho cores, mostrar que eu tenho tipos diferentes de produto. Então, assim, o anúncio ele tem que ter uma comunicação totalmente diferente de um anúncio do tênis de corrida teria. Então, o anúncio da mochila do Volta às Aulas, do lápis da Faber-Castell, cara, ele tem a ponta mais fina, ele tem
120 cores, né? Ele custa um salário mínimo, uma caixa de lápis de 120 cores. Na minha época já era caro, hoje em dia mesmo, meu Deus. Mas você tem que entender a comunicação do teu público. Então o público mais técnico tem que ter uma comunicação mais técnica, e o público mais topo de funil, mais brando, entre aspas, mais amplo, eu tenho que ter uma comunicação mais aberta também. E isso também é super importante no meu criativo. Eu não posso comunicar errado, porque senão eu vou jogar todo o resto ladeira abaixo e a minha campanha não vai converter de novo. Então, se a gente for perceber, tem vários pequenos detalhes aí que podem, de fato, jogar todo esse resultado por água abaixo e estragar o resultado da tua campanha. Nosso quarto e último ponto, então, desse nosso recap aqui de boas práticas na criação de anúncios, é realmente você testar e testar e testar e testar e testar até não aguentar mais. Eu falo realmente isso porque eu sou meio que o maluco do teste, tá? O pessoal até pega no meu pé aqui na Blue, que às vezes eu rodo 1 milhão de testes na mesma campanha, testes minúsculos, mas é de fato esses testes que vão fazer você conseguir entender e melhorar a tua estratégia. João, o que é o teste? Dá um passinho para trás aí e me explica primeiro, o que é teste, como é que eu faço isso? O teste é o famoso teste AB, né, o modelo clássico de teste AB. O que é? Eu pego duas variações da mesma coisa e coloco elas para disputarem entre si. Então eu pego ali um anúncio que eu falo compre agora e um anúncio que eu falo compre já, boto eles rodar em paralelo e vejo qual dos dois o meu público clica mais e compra mais. Isso é um exemplo bem simples, mas é muito importante que você faça teste AB no criativo para entender qual a comunicação que funciona para o seu público. Então, de novo, você tem ali o exemplo do tênis de corrida, um anúncio muito técnico, talvez esteja técnico demais. Talvez o cara que ele é mais introdutório, ele não se interesse tanto. Então, talvez eu possa fazer uma versão super técnica, onde eu vou passar, cara, 20 segundos do meu anúncio, ou sei lá, 3 descrições do meu anúncio de texto responsivo falando de benefício, ou eu posso botar um que eu falo ali os principais benefícios, os outros eu vou trabalhar mais no desejo, né? Ah, oferta especial, o melhor tênis do mundo, tal. Trabalhar mais com essas vantagens e fazer um teste AB e ver qual dos dois, na prática, funciona melhor. Então você pode ir lá, duplicar o teu anúncio, né? Lá no Google Ads tem um botãozinho de copiar e colar, copia e cola, também a mesma coisa no Meta, copia e cola o teu anúncio, edita ali o que você quer editar e deixa os dois rodando em paralelo. Bota os dois rodar na campanha e deixa o gerenciador entregar. E você vai ter uma noção clara de qual caminho o teu público gosta mais. Então vamos supor que você tem um anúncio super técnico e um anúncio mais voltado para benefício. Vamos supor que o super técnico, chamou a atenção do teu cliente. Agora você sabe que esse caminho aqui é o melhor, pelo menos inicialmente. Você pode pegar esse anúncio aqui e virar em mais dois. Então você pode pegar o anúncio que sabe, cara, meu cliente gosta de coisas técnicas. Eu posso falar sobre técnica da fibra de carbono, então fazer um anúncio só falando da fibra de carbono, ou fazer um anúncio só falando sobre a entressola de EVA, tal. Faço 2 anúncios técnicos. Opa, meu cliente gosta mais de saber da entressola. Ah, legal, a entressola. Então, a entressola, ele gosta de saber da entressola porque é mais macio na passada ou porque ajuda ele a ter menos dor no joelho depois. E assim eu vou bifurcando. Então, se eu tivesse feito um anúncio largado lá, eu ia achar que, cara, eu vou falar de todos os jeitos que o meu cliente se interessa. Eu comecei a afunilar esse caminho. Então, já sei que ele gosta de falar de benefício, gosta quando eu falo da sola e gosta aqui da sola porque não dói o joelho depois do treino. Então, eu já sei que, cara, isso aqui é o que o meu cliente se interessa. E em futuras campanhas, eu já posso puxar para essa linha. Ah, tem aqui um produto novo, recebi um tênis novo da ASICS, que eu vou lançar agora. Cara, em vez de eu ter que fazer todo esse teste de novo, eu já sei que se eu vir para cá, o meu cliente gosta mais. Então eu já vou começar a divulgar esse tênis novo da ASICS, falando da entressola tal, do benefício tal, da passada tal, melhorar o pace. Então eu já vou ter um caminho claro para depois eu trabalhar em cima dele. E é por isso que o teste é tão importante. E o teste ele precisa ser contínuo. Então eu testei uma coisa agora, testo outra amanhã, testo outra depois. Terminei esses testes, vou rodar mais testes. Então, o teste em si, a gente costuma rodar ele por 7 a 10 dias. Então, modifiquei o meu anúncio, vou fazer 2 versões, deixo rodando ele durante uma semana até 10 dias, para eu ter uma conclusão clara. Dá para ter conclusão em menos tempo? Dá para ter, mas é indicado que você deixe realmente pelo menos uma semana, porque de fato vai ter bastante rotatividade de anúncio e não vai pegar talvez ali uma questão semanal, né? Então, vamos supor que você vende muito no final de semana. Se você botar o anúncio rodar na terça, é provável que, comparado com o anúncio que rodou a semana inteira, ele vai ter um desempenho pior. Então é importante você deixar rodar um período maior para tirar o mínimo de variáveis. E quando você faz teste, é importante também que você teste uma coisa por vez. Não dá para testar título, descrição, landing page, imagem, criativo, não. Testa uma coisa por vez. Se você testar 3 coisas ao mesmo tempo e uma delas der super certo e 2 derem errado, talvez você vai desvalorizar aquilo que deu certo porque no montante foi ruim. Então, às vezes, uma coisa que era muito boa, que pode te ajudar muito em outras áreas, você não dá valor porque as outras 2 que eram ruins meio que quebraram aquele resultado. Então, testa uma coisa por vez.
Uma vez que você tiver essa clareza, daí sim você pode elaborar e crescer cada vez mais na tua estratégia, nas tuas campanhas. Gostou desse conteúdo? Tem muito mais desse tipo aqui no canal da Blueberry. Eu te convido a conhecer nosso canal se ainda não conhece. Novamente, clica no botão aqui se você quer receber a consultoria e eu te vejo no próximo vídeo.